Em mais de 7 anos de canal, se eu, o Lucas, o Emirão ou o Hudson, se a gente ganhasse R$1 para cada vez que aparecesse um comentário falando que carro 1.0 é inviável e perigoso para a estrada, muito possivelmente a gente não estaria mais aqui. E justamente para responder essas pessoas que são tão críticas a veículos 1.0, a gente está com o carro que possivelmente tem a pior, se não uma das piores relações peso-potência no mercado de hoje, e colocamos ele na famosa rodovia da morte. Isso eu estou falando com vocês é porque eu estou vivo, mas eu quero contar um pouquinho também de como foi o 208 Stile em 2.000 quilômetros de rodovia, com carro cheio, com ar-condicionado, com gasolina, com subida, com descida, enfim, um cenário muito exigente para saber como que o hatch compacto de entrada da Peugeot se sai. Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Ano passado aqui no canal o Lucas já avaliou a versão Stile, cor igual, mas a gente teve um foco totalmente urbano. Foram 300, 400 quilômetros ali dentro de São Paulo e naquela ocasião 2 pulgas ficaram atrás da nossa orelha. Primeira delas, a luz de injeção acendeu durante o teste, o que fez a gente se perguntar sobre o consumo do carro. Segundo ponto, a central multimídia, que estava travando e muito naquela ocasião. Nesse novo teste, as coisas não mudaram tanto, mas já já a gente fala sobre isso. Enfim, falei que foram 2.000 quilômetros de estrada, falei da rodovia da morte, mas no final das contas, qual foi o percurso que eu fiz com esse carro? Vou dividir em 2 pernas. Saí daqui de São Paulo até Belo Horizonte, então nesse trecho a gente tem o que é conhecido como rodovia Fernão Dias, que é totalmente duplicada, 2 e 3 faixas dependendo do trecho, com velocidade entre 80 e 110 km por hora. Muitas curvas, muitas subidas e muitas descidas, mas é mais tranquilo que você não precisa fazer tantas ultrapassagens em pista simples. Essa foi a primeira perna da viagem. Parei em Belo Horizonte, visitei alguns familiares lá e, aproveitando a deixa do Dia dos Pais, fui de Belo Horizonte até Governador Valadares, ainda pelo 381, e esse trecho é conhecido como Rodovia da Morte. E por que isso? Porque a gente tem uma concessão que se arrasta há bons 20, 30 anos, que não vai para frente, alguns trechos duplicados, muitos trechos ainda em obras, que você anda literalmente no chão, muitos trechos em pista simples, e se na Fernão Dias a gente já tem muito sobe e desce curvas, na 381 Rodovia da Morte, a 381 Norte, é pior ainda. Então isso exigiu ainda mais do 208, especialmente em termos de desempenho e suspensão. E já que desempenho é algo tão crítico em veículos 1.0, muitos dizem, como que esse carro se saiu nesse cenário bem inóspito? Olha, a gente tem um veículo aqui que tem uma das piores relações peso-potência hoje no mercado, são cerca de 15 kg por cavalo, então um veículo de 1.102 kg, com 71 cavalos de potência na gasolina e 75 no álcool, 10 kgfm de torque na gasolina e 10,7 no álcool. E olha, apesar dos cavaleiros do apocalipse falarem que o 1.0 é perigoso, que no 1.0 você vai morrer, que esse motor Firefly ele não vai durar nada, que ele vai parar de funcionar, eu não tive nenhum problema nesse sentido. É óbvio que é um carro muito limitado, o desempenho é muito limitado e você precisa ser um motorista muito atento e talvez até ter alguma experiência para poder tirar o melhor aqui desse motor. Em giros mais altos, ele enforca um pouco. Então ele tem uma pegada bem legal entre 2.000 e 4.000 giros, ou seja, dá para notar aí como ele é bem voltado para a cidade nesse sentido. Abaixo disso é só ok, não tem muita coisa acontecendo, mas atende em trânsito urbano. E acima disso, 4.500, ele já fica bem mais amarrado. Então na faixa mais comum de uso, o desempenho é legal, o desempenho é correto, o carro não incomoda em termos de vibração, não incomoda em termos de ruído. Não é o mais silencioso da categoria, mas acho que dificilmente alguém vai sofrer com isso. E o grande porém é que, por exemplo, na 381 Norte, a Rodovia da Morte, muito trecho de pista simples, muito caminhão, então você precisa fazer ultrapassagem pela contramão. Então você chama uma redução ali, o carro começa a responder de uma maneira, às vezes você ainda está ali naquele pedacinho que ele tem uma resposta mais palpável.
com um acelerador que é bem bravo, com um câmbio que é bem curto nas 3 primeiras. E aí você começa a ultrapassagem, você pode esperar uma resposta, mas aí vem outra. Mais uma vez, não é questão de perigo, é uma questão de saber calcular, conhecer o carro que você está usando, mas é um ponto que eu tenho certeza que muita gente que fala que 1.0 é perigoso, que não sei o que, enfim, vai acabar se escorando para falar que esse carro é inviável. E repito, não é o caso. E quando a gente fala de câmbio, a gente tem a conhecida transmissão da Fiat, a C513. Então os engates são leves, tem uma precisão ok, mas aqui nesse carro me incomodou a força que precisa fazer no momento do engate. Então é um detalhe que eu não gostei, me chamou a atenção. E também, por exemplo, você está entrando numa rodovia, você está pegando uma alça de acesso, ou você sai um pouquinho mais quente do pedágio, primeira para segunda arranha, então você continua sendo pedágio forte. Você botou a terceira, por exemplo, já chegou numa velocidade legal, você passa para a quinta, ela também arranha se você fizer essa troca muito rápida. Então um carro que, se você quer fazer essa saída mais vigorosa, você precisa botar a primeira, deixar o giro cair um pouquinho para entrar na segunda, enfim. Você não pode fazer essas trocas muito rápidas. Então esse é um ponto que me chamou mais atenção. Outra coisa que me chamou bastante atenção nele é a questão de escalonamento. As 3 primeiras marchas são bem curtas, a quarta e a quinta são mais longas. A quarta e a quinta, inclusive, é bem legal para rodar em rodovias, tipo aqui no interior de São Paulo, né, Castelo Branco, Regis. Na Fernão Dias, em alguns trechos, essas 2 últimas marchas também seguram bem. É legal que a quinta, a 120, dá cerca de 3.600 rotações. Então, para 1.0 5 marchas, é um carro que vai bem relaxado. Mas as 3 primeiras curtas e a quarta e a quinta longa acaba ficando um buraco. Então o que aconteceu com frequência comigo? Estou em subidas longas na 381, seja sul, seja norte. Então estou ali de quarta a 100 por hora, tá 4.000, o motor começou a cair um pouquinho. Eu chamo a terceira e aí ela vem lá para o corte, já 6.500. E aí o carro fica naquele limite. Então você bota a quarta achando que vai ser melhor, o carro não aguenta. E aí dá-lhe esse movimento de quarta para terceira o tempo todo. Nessas subidas da Fernão Dias, da 381 Norte, isso é muito crítico porque é muito frequente. Então, muitas vezes eu estava vindo ali no ritmo legal, mas justo nesses trechos eu acabava tendo que ficar mais para as faixas da direita, porque o carro ficava ali preso na faixa dos 100 e 110 km por hora por conta desse buraco aqui na relação de marchas. E o que esse conjunto entrega em termos de consumo? O primeiro trecho que eu fiz foi São Paulo-BH. Fui na gasolina, com 2 passageiros, mas muita carga, com o ar-condicionado ligado. E esse carro, até chegar ali na região de Atibaia, chegar na rodovia Dom Pedro, andando no ritmo ali tranquilo, ao redor dos 100 km por hora, ele ficou na casa dos 20 km por litro. O que é um número bom, não é um número ruim de maneira nenhuma. Só que a partir disso eu peguei um certo trânsito, 30 minutos de anda e para, ainda com o ar ligado. Depois a estrada já estava mais de noite, ficou mais fria, mais tranquila, desliguei o ar. E até chegar em Belo Horizonte, eu fiz 18,5 km por litro. Então, sobe e desce, essas frequentes reduções não ajudam muito o consumo. Se você pegar uma estrada mais plana ou com subidas e descidas mais brandas, você com certeza vai conseguir ficar ali de quinta e quarta e você pode conseguir números melhores. Lembrando, o consumo varia muito de uso para uso, pessoa para pessoa. Segundo trecho que eu fiz, já com álcool, eu saí de Belo Horizonte e fui para Governador Valadares. Primeiro trecho eu fiz de noite, esse segundo trecho eu fiz durante o dia. Muito calor saindo de Belo Horizonte, muito trânsito saindo de Belo Horizonte. Então foi uma viagem 100% com álcool e 100% com ar ligado. E até chegar em Valadares eu fiz 13,1 km por litro. Um consumo que eu acho que é ok também. Mais uma vez, trecho difícil, ainda mais difícil do que a 381, com as subidas e descidas e as reduções. Voltando de Valadares para Belo Horizonte, o terceiro trecho, também esse mesmo cenário, só que ainda um pouquinho mais difícil, mais puxado, com mais ultrapassagens e mais trânsito. Cheguei em Belo Horizonte fazendo 12,5 km por litro no álcool, então o consumo piorou um pouquinho, mas ainda dentro de uma margem. E por fim, o último trecho, voltando com 2 pessoas, o carro cheio de novo, de Belo Horizonte para São Paulo, ali segurando a 100, 110 por hora, às vezes chegando a 115, eu fiz 12,5 km por litro no álcool, também com ar ligado. É um número pior do que de outros 1.0
que a gente já avaliou nesse trecho. E aí, mais uma vez, esse pedaço é muito exigente para veículos 1.0. Então, se você der sorte, nenhum caminhão entrar na sua frente, você não entrar em fila, não precisar fazer ultrapassagem, nem reduções para subidas longas, você possivelmente vai conseguir números melhores. Mas, perder o embalo, tem que resgatar, esse carro sofre muito e o consumo vai lá embaixo. Em termos de suspensão, a gente tem um padrão da categoria. McPherson lá na frente, eixo de torção aqui atrás, freios a tambor aqui atrás. E uma coisa legal que os 1.0 da Fiat não tem, discos ventilados lá na dianteira. E de alturas do solo, de vão livre, a gente tem 16,5 centímetros. Então, é tudo bem dentro do padrão da categoria, com exceção pelas rodas 16. Então aqui a gente tem pneus 195, 55, aro 16. Toda a concorrência vai com rodas 14 e 15. Roda de liga leve, claro, aqui pintada em preto, exclusivo dessa versão Stile. Mas aqui a gente tem um conjunto que é recalibrado em relação ao grife, que a gente também avaliou ano passado em um trecho idêntico. E como que ficou no final das contas? Esse carro não lembra em nada o rodar de Peugeots um pouquinho mais antigos, não lembra muito o rodar do 208 grife, o que é bem interessante, não lembra o rodar de Fiats mais novos, o que aí já começa a ficar meio estranho, e lembra muito o rodar de Fiats mais antigos. Olha que curioso. Então a gente tem um curso de suspensão muito bom, não tive problema nenhum com batida de suspensão, e olha que a 381 Sul é uma estrada ruim, e a 381 Norte tem buraco, tem, enfim, tudo que você imaginar, a 381 Norte tem. Então não tive problema com raspar, buraco, batente, nada do tipo. Então baita ponto positivo nesse sentido. Mas claramente o acerto ficou muito mais para conforto do que para comportamento. Porque esse carro rola acima do que se espera de um veículo dessa categoria. E o limite dele não é muito alto. Então em curvas com irregularidades, ele balança bastante, ele oscila muito, a ponto inclusive da luz de controle de tração piscar muito na estrada, de maneira que eu nunca vi nesses muitos e muitos anos que eu faço a Fernão Dias com muita frequência. Mas ainda assim o comportamento do carro é correto, ninguém vai ficar em apuros, em risco por conta disso. O comportamento é uma capacidade segura de curvas, nada que vá deixar ele de maneira distante da categoria. Só que mais uma vez se nota que não só o motor puxa mais para um compromisso de cidade, mas também a suspensão. Por fora esse carro é quase igual aquele slogan, se eu não me engano, do governo Sarney. Lá era tudo pelo social, aqui é tudo pelo visual. E o farol tem uma participação muito importante nesse sentido, porque são faróis totalmente em LED e eles não são só bonitos, como também são bons. Então o facho baixo é muito bem definido, o facho é limpíssimo, ele ilumina muito bem nas laterais. Ele tem um alto que é bom, mas não impressiona tanto. O alto dele, ao contrário do que a gente está acostumado a ver em outros carros, não é focado no meio, ele abre mais as laterais. Só que uma coisa que eu notei, o facho baixo dele é alto. Em rodovia de pista simples, que eu peguei durante a noite, muitos motoristas te dão farol alto achando que você está de farol alto. Então ele tem a regulagem automática, então você vê em buraco e tudo mais ele trabalhando, mas o ajuste aqui realmente parece que está ofuscando bastante outros motoristas. E aproveitar que a gente está aqui ainda, a gente não tem luzes auxiliares, então isso aqui é um detalhe estético, é um DRL, né, em LED que complementa o desenho aqui dos faróis. A gente tem bons freios, só que o pacote de segurança aqui é um pouco limitado quando você pensa no que a concorrência oferece. É dentro da média da categoria? Um pouquinho, mas poderia ser melhor. Aqui a gente tem 4 airbags e nos testes de impacto do Lightning Cap o veículo também não foi bem avaliado. A estrutura não foi muito bem avaliada, além da ausência, né, dos airbags de cortina e também dos assistentes à direção, pensando na linha como um todo. Mas, ainda assim, dentro da média da categoria, com bom comportamento, bons faróis, bons freios, não é um carro que a gente pode dizer inseguro em termos de comportamento, de dirigibilidade e segurança ativa. O 208 não é tão pequeno, mas o porta-malas dele se eu não me engano, inclusive, é o menor porta-malas da categoria, com 265 litros de capacidade. Isso no padrão VDA, não no padrão líquido que a Stellantis anda adotando de vez em quando. Então olha, para a cidade, para levar uma mala de academia, mochila de trabalho,
as compras do mês, acho que aqui não vai ser nenhum problema. Mas, como eu disse, eu viajei com porta-malas muito cheio, foi difícil acomodar as malas aqui, especialmente porque nas laterais a gente tem preso por velcro o estojinho de ferramentas e também o triângulo. Então, para acomodar as coisas, eu tive que tirar, né, esses kits e colocar em outro lugar, que não é muito cômodo, né, é pouco prático. E a gente também não tem um banco bipartido que poderia ajudar nisso, né? O encosto aqui é inteiriço. Se eu não me engano, inclusive, é assim até na versão Grife topo de linha. E aqui de baixo, a gente tem um step que é de uso temporário. Ele é por baixo e por dentro. Então, esse é um ponto para a estrada. Não tive problema em furar pneu, ainda bem. Mas olha, para calibrar ele é muito ruim, porque o bico fica virado para baixo. Então você precisa tirar ele, calibrar. E nesse carro aqui, pelo menos, eu não consegui descobrir como que trava ele. Uma coisa muito doida, ele já veio um pouco frouxo aparentemente. E, enfim, ele está colocado aqui, mas eu não consegui travar ele. Então, nesse sentido, eu achei um ponto negativo. Mas tem o acabamento correto aqui e tudo mais. Tem iluminação aqui do lado esquerdo. E a capacidade de carga, em termos de peso, também é correta. São 400 quilos, que lembrando, é o peso que você pode levar de passageiro e também de carga aqui no porta-malas. Espaço interno também não é um ponto positivo do 208. Olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e veja, eu não tenho 2 dedos bem apertadinhos aqui do meu joelho por encosto. E não é só isso, tá vendo? Eu tenho pouco espaço para os pés, para cima, lateralmente é só ok. O banco não é muito curto, mas falta um certo apoio aqui. O carro tem uma largura só razoável também. Enfim, se você viajar com 4 pessoas aqui, acho que tudo bem, ainda funciona. 3 pessoas aqui só no banco traseiro é totalmente inviável, não recomendo. Mas ainda assim é um veículo que fica destoando da categoria nesse sentido. Que infelizmente não me incomodou nesse trecho de estrada, porque estava com 2 pessoas, mas em 3, em 4 aqui, com certeza seria uma questão mais crítica. Outra coisa que eu também não gosto aqui, e nesse ponto eu tô remando contra a corrente, é isso aqui. Esse é um teto solar que é legal, tem um efeito panorâmico bacana, né? Dá uma vista do céu, mas ele não abre, não é um teto solar. Então, sob sol forte, o carro vira uma estufa. Não é legal, isso acaba forçando mais o ar-condicionado. E a cortina, ela é manual, então para quem está aqui na frente tem que fazer um certo malabarismo para fechar a cortina aqui atrás. A cortina em compensação, tá vendo? Ela é blackout, então ela consegue pelo menos filtrar a luz solar, mas é óbvio que o efeito de calor vai permanecer. Então o carro vira uma estufa, vira um aquário, por mais que tenha um efeito visual bonito e por mais que seja uma vista legal para quem vai aqui atrás. E claro que em estrada você não fica entrando e saindo do carro toda hora. Mas reparem como essa porta abre pouco, né? Então ela não é só curta. O ângulo de abertura dela também é bem limitado. E olha só o malabarismo que eu vou ter que fazer para sair daqui. Reparem a coluna, né? Não é legal. Inclusive, mais uma vez, ressaltando, né, o ponto dessa coluna. Então, para pessoas jovens, para pessoas que vão ficar pouco tempo aqui, pode não ser um problema. Mas se você estiver levando uma pessoa de mobilidade reduzida por um trecho longo de estrada, esse ponto aqui pode ser mais crítico. Ou talvez até para colocar cadeirinha, enfim. Aqui realmente a gente tem uma grande limitação do Peugeot 208. Em termos de ergonomia, o 208 e toda a linha Peugeot tem o famoso iCockpit. E aqui talvez eu também vá ser um pouco mais conservador. Porque o iCockpit te obriga a ver o painel por cima do volante, né? Só que não me agrada muito, eu prefiro dirigir com o volante na posição mais alta, né? Então isso para mim acaba sendo uma questão crítica. Mas enfim, olha, o volante é bem alinhado com os bancos, os pedais são bem alinhados. Você tem um apoio bom aqui pro pé, que é bem decisivo, né, durante viagens. Mas o acelerador, o curso é longo, você tem que buscar ele lá longe. E claro, o volante tem regulagem de altura e tem também regulagem de distância, óbvio, né? Você precisa ter isso por conta desse iCockpit. Os bancos, porém, têm um apoio legal para as coxas, reparem, eles são longos, mas o apoio de cabeça empurra muito o pescoço para frente. Então repara só como o apoio de cabeça empurra o meu pescoço e deixa ele mais tenso, né? Eu sou a pessoa que gosta de dirigir com o banco mais ereto, nesse carro até deixei ele mais deitado,
do que eu costumo deixar, justamente por conta disso. E o apoio lombar dele também é muito duro, muito duro. O antigo 218 tinha um banco com apoio excessivo aqui também, que também incomodava no topo. Esse novo é melhor, mas pela primeira vez em muito tempo eu terminei a viagem com uma certa dorzinha nas costas. Então, mais uma vez, muita gente gosta dessa solução do iCockpit, mas eu acho que ela exige que o motorista se adapte ao carro e não o oposto, o que seria um bom preceito em termos de ergonomia. Um ponto que é bem legal no 218 Style que ajuda nessa convivência em estrada é o bom pacote de equipamentos. Começando aqui pela central multimídia, que tem uma tela de 10 polegadas, tem espelhamento sem fio para Apple CarPlay e também Android Auto. E, como eu disse lá no começo do vídeo, na avaliação do ano passado, ela travou um pouquinho na mão do Lucas. Aqui ela não travou daquele mesmo jeito, ano passado inclusive ela travou a ponto da gente não conseguir comandar o ar-condicionado, mas ela ainda deu problema. Então algumas vezes eu tive que desconectar o celular, desligar o carro, esperar alguns minutos, ligar o carro, refazer o processo de conexão para poder ter o espelhamento. Então realmente melhorou, mas ainda não continua legal. Ainda falando em termos de celular, né, a gente tem uma base para carregamento por indução aqui, então acho que é bem legal que você pode deixar o seu celular e fechar. É muito bom que ele fique escondido, e para quem tem a mãozinha nervosa aí, acho que até desincentiva o uso do celular dirigindo. A gente tem duas tomadas USB do tipo tradicional, só na frente, essa para espelhamento e essa também para carregamento rápido. E a gente tem o volante multifuncional, o que é legal porque a gente não tem nenhum comando físico na tela, né? Então esses comandos aqui ajudam a você a não distrair muito para fazer algum comando aqui no celular ou coisa do tipo. E aqui a gente não tem comandos físicos para ar-condicionado, você tem alguns atalhos, né? Então de recirculação, ar-condicionado máximo, desembaçador, e um atalho aqui que te leva para a tela de configuração dele. Que lembrando, a gente não tem um ar-condicionado automático, é um ar-condicionado digital, que muita gente pode considerar um diferencial aí, mas em efeitos práticos é igual um ar-condicionado analógico que você encontra na concorrência. O ar-condicionado é bom, como eu disse, peguei calor, estufa, mas ainda assim o ar-condicionado conseguiu segurar bem a barra, então nesse sentido, ponto positivo aqui no Peugeot. O computador de bordo, infelizmente, é bem limitado. Ele só tem uma medição das informações, então você fica precisando zerar a cada trecho que você quer medir, mas em compensação ali na tela, a gente tem o velocímetro digital, que ele é sempre fixo. E o computador de bordo você consegue comandar pelo volante ou também na ponta aqui da haste. Enfim, é uma redundância interessante que dificilmente se vê em outros carros. Para sumarizar um pouquinho do 218 na estrada, eu e o Lucas aqui a gente estava conversando e definimos 5 pontos que são mais críticos nesse tipo de uso. Então, dentro de cada um desses 5 pontos, dei uma nota aqui de 1 a 10, de acordo com o que o carro apresentou nesses 2.000 km de teste. O primeiro deles é desempenho, que vai levar uma nota 6. E o porquê dessa nota? É um veículo que obviamente tem suas limitações, não é um veículo forte, é um veículo que puxa mais pro lento, que tem esse buraco de terceira para quarta, mas sabendo tocar, sabendo dirigir, não é um veículo inseguro em termos de desempenho, então acho que nesse sentido atende bem. O segundo ponto aqui que a gente trouxe é consumo, que também recebe uma nota 6. Mais uma vez a gente vê aqui um motor Firefly que não é beberrão, mas que também não é tão econômico quanto os seus concorrentes, seja com álcool ou seja com gasolina, por isso mais uma vez essa nota 6. O terceiro ponto que a gente tem aqui é conforto, que vai receber uma nota 7. O porquê dessa nota? É um veículo que tem um bom acerto de suspensão, um carro que roda relaxado, tem um isolamento acústico correto, ainda que não seja um grande destaque, não incomoda nesse sentido, mas vai ser penalizado aqui por conta desses bancos, que são um pouquinho duros e deixam um pouquinho a desejar. Então, nota 7. Espaço, nota 3. Espaço realmente não tem muito o que fazer. Na frente é correto, já com um pouquinho de limitação. Na traseira, muito limitado. O porta-malas também muito limitado, o menor da categoria. Então essa nota aqui acaba jogando o 218 lá para baixo. E por fim, segurança, que vai receber mais uma nota 6. É um carro que não tem os 6 airbags como a HB20 e Onix poderia ter, mas tem bons faróis de LED, ótimos faróis de LED,
tem um comportamento correto, tem bons freios, o carro rola muito, mas não senti nenhuma falta de estabilidade ou algum sobreesterço ou subesterço. Então, nesse sentido, uma nota 6, porque mais uma vez ele atende sem grandes destaques. Então, fazendo uma média aí desses 5 pontos, a gente está falando de um carro que ficou ali na faixa dos 5,6, né? 5,6 pontos, bem próximo dos 6, que muito comumente é considerado uma média. Então, isso mostra que, se na cidade ele é um carro que pode agradar mais, na estrada ele é um veículo que fica realmente ali dentro da média. Não vai te fazer passar raiva, não vai te assustar, não vai ser perigoso, mas claramente não está no seu habitat natural. E bem, a gente tinha prometido uma revisita ao 218 1.0 e a gente aproveitou essa oportunidade para trazer um vídeo um pouquinho diferente, mais pensando como um diário de viagem do que uma avaliação 100%. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham desse formato. Se vocês gostarem, se tiver adesão, é uma ideia nossa fazer o mesmo com outros carros, criar um ranking, mostrar um pouco mais de como esses veículos se saem não só dentro da cidade, mas também por estradas afora do Brasil. A gente tem também a avaliação completa do 218 Style que o Lucas fez aqui no canal, então vai estar em algum canto aqui do vídeo. Confiram também que lá ele entrou muito mais a fundo em diversos detalhes que aqui a gente passou por maneira mais superficial. E claro, a gente se vê mais uma vez aqui no Drive On no próximo sábado ao meio-dia ou no nosso canal internacional com o Lucas e com o Hudson às quartas-feiras. Um grande abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.